Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. Bom dia a todos, Segurança em Destaque, dia 9 de novembro de 2021, novamente com vocês. E é importante salientar que nós estamos aqui sempre para estar divulgando o mundo da segurança, mundo amplo da segurança, com o objetivo sempre de estar informando, orientando e esclarecendo. Com esse objetivo, hoje nós convidamos o mesmo convidado que nós tivemos na última terça-feira, dia 2, conforme comentando. Nós estamos novamente com William Hanna Fares, engenheiro de segurança, ex-bombeiro militar, especialista em prevenção e combate a incêndio pela Tex, que é a Universidade do Texas nos Estados Unidos, e especialista em análise de incêndio e explosão em indústrias pela Unicamp de Campinas. E atualmente também coordenador do curso de formação de bombeiro civil do grupo Confidere. Juntando tudo isso, 20 anos de experiência. Obrigado pela presença, William. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui novamente e para debater esse assunto que ganhou importância, né, nas últimas semanas devido à ocorrência que tivemos em Altinópolis. Sem dúvida, como nós tínhamos comentado na semana passada, quando teve aquele fatídico fato ocorrido em Altinópolis, nós vamos hoje falar sobre bombeiro civil, formação e atuação. Vamos dar uma explanada, não temos mais do que 1 hora e pouco para falar, mas nós vamos explanar o mundo do bombeiro civil. E quando a gente fala em bombeiro civil, a primeira pergunta que logo vem, William,
Qual a diferença entre bombeiro civil e bombeiro militar? Nós temos os conceitos legais, né, estabelecidos por normas de referência, e eu posso detalhar eles aqui, que significa o seguinte: o bombeiro civil é um profissional capacitado para atuação em serviços de prevenção e combate a incêndio em empresas privadas, né, dentro de uma área pré-estabelecida. O bombeiro militar é um profissional militar do Estado, pertencente aos corpos de bombeiros, militares ou não, de cada estado, que fazem atendimento a ocorrências ocorrências públicas, né, representando o Estado naquela situação. Resumidamente, eu considero o seguinte: o bombeiro civil é um profissional formado e capacitado para atendimento a ocorrências industriais. O bombeiro militar é um profissional formado e capacitado para atendimento a ocorrências públicas. É importante dizer o seguinte: o bombeiro militar é o representante do Estado nas ocorrências. Ele também, invariavelmente, atende ocorrências em empresas, em residências, né? E o bombeiro militar sempre, legalmente, tem autonomia sobre a ocorrência, não é? Quando o bombeiro militar se apresenta para o atendimento em uma empresa que possui bombeiros civis, o bombeiro civil passa a ser uma força auxiliar do bombeiro militar na ocorrência. Perfeito, está bem claro. São profissionais preparados para esse fim, mas com essas distinções entre suas funções. Iniciando o programa hoje, nós temos aqui Maria José Gilbert, bom dia. Angélica Pereira, olá, bom dia. Nós temos também Lucas Masqueto, bom dia. Carlos Alberto Batiston, bom dia. É importante agradecer a todos que estão com a gente, que estão nos prestigiando. A gente agradece imensamente. Bom, como nós estamos falando sobre o bombeiro civil, qual é a legislação que trata ou estabelece, né, diretrizes na formação do bombeiro civil no Brasil, especificamente? Como em alguns temas, né, nós temos algumas legislações específicas no âmbito federal, estadual e em algumas cidades também no âmbito municipal. As principais legislações que tratam do tema são as seguintes: nós temos uma lei federal, a 11.901 de 2009, que estabelece as diretrizes de atuação, direitos e deveres do bombeiro civil. A nível do Estado de São Paulo, nós temos uma portaria, a portaria 008 de 2014, estabelecida pelo governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiro Militar, sim, que estabelece as diretrizes também de formação e atuação do bombeiro civil dentro do Estado de São Paulo. E nós temos NBRs, normas brasileiras de referência, né? Não são legislações, ou seja, não são obrigatórias a sua aplicação, mas são como boas práticas recomendadas, sim, que também versam sobre a formação e atuação do bombeiro civil. Perfeito. E você já deu uma noção, né, de quem trabalha ou de que forma trabalha, mas qual é efetivamente a área de atuação do bombeiro civil? O bombeiro civil, até pelo seu nível de formação, ele atua especificamente contribuindo com as empresas onde ele está lotado para a prevenção de incêndios, né? E aí ele vai ter noções durante o seu curso de formação sobre análise de risco, operação e inspeção de equipamentos de prevenção e combate a incêndio, educação da população interna onde ele atua. Ele vai fazer em ações operacionais dentro da empresa, contenção de produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, apoio no abandono da edificação no caso de uma emergência, sim, atendimento de primeiros socorros. Ele faz basicamente as mesmas ações que um bombeiro militar faria, porém dentro de uma área pré-estabelecida.
Tá. que é a empresa onde ele está lotado. E essa rotina, né, que você disse deles dentro da empresa, como é que é o trabalho um pouco mais rotineiro do bombeiro civil numa empresa? O trabalho rotineiro do bombeiro civil se dá por meio de inspeções diárias, né, em sistemas de combate a incêndio, educação e orientação à população, fixa ou flutuante, e o cumprimento de algumas normas internas da empresa de acordo com cada necessidade. Por exemplo, se o bombeiro trabalha em um shopping center, ele deve estar presente no atendimento ao público, na prevenção de comportamentos inadequados, no apoio à busca por crianças desaparecidas, um possível atendimento de primeiros socorros com um cliente do shopping, o atendimento a uma emergência, o princípio de emergência dentro de um dos locatários do shopping. É comum, por exemplo, termos acidentes e incidentes na praça de alimentação. Sim. Não é? E por aí vai. Acompanhamento de serviços terceirizados, isso é rotina do bombeiro civil, né? Por conta de atividades de risco, trabalho em altura, trabalho a quente, trabalho que demande desligamento de algum sistema elétrico da empresa. Então, esse acompanhamento, ele sempre é feito por um bombeiro civil. Vamos dizer assim que a palavra de ordem, a palavra-chave é prevenção, né? Sem dúvida a todo alguma. momento ele está divulgando, né, a prevenção, buscando a prevenção a todo momento, que é dessa forma que a gente minimiza o risco de acidentes de modo geral, né? Também está com a gente aqui o Eliel Oliveira, Silvana Sato, Maria Fernanda Fares, todos desejando um bom dia. A gente agradece mais uma vez vocês estarem nos prestigiando. Quais os requisitos? Nós estamos falando de bombeiro civil, do profissional. Vamos falar um pouco de quem forma esse profissional, tá ok? Quais os requisitos que o Centro de Formação de Bombeiro Civil deve cumprir para estar legalizado? A gente sabe que é importante, quando a gente fala de uma profissão tão importante como o bombeiro civil, é importante saber aonde ele vai se formar, né? Que local que efetivamente ele vai escolher para desenvolver o aprendizado dessa profissão. Sem dúvida alguma. E esse é um tema extremamente importante, porque é por meio do curso de capacitação que teremos um profissional no mercado, não é? Como sempre, isso. E a partir desta pergunta, eu posso responder da seguinte maneira. Nós temos, como dito aqui no início, né, da nossa entrevista, as normas de referência. Então nós temos NBRs que tratam sobre centros de formação, qual é a estrutura que esse centro de formação deve ter, e o currículo de formação mínimo exigido para que um bombeiro civil tenha a capacitação. São as matérias do curso mínimo, né? Com matéria mínima, né? Exato. Porém, nós temos diferenciação entre os estados da federação. Aqui no estado de São Paulo, o centro de treinamento que se propõe a formar bombeiros civis, ele deve estar credenciado no Corpo de Bombeiro Militar, por meio de apresentação de uma série de documentos, Sim. dentre eles o auto de vistoria do próprio Corpo de Bombeiros, o credenciamento junto à CETESB e outros. E ter uma estrutura mínima, né, que se apresente necessária. Sala de aula, biblioteca, estrutura de audiovisual das salas, né, estrutura operacional de treinamento. E Sim. A partir da vistoria do Corpo de Bombeiro Militar, este centro é credenciado para oferecer o curso de bombeiro civil. Então existe uma vistoria do Corpo de Bombeiro a quem se propõe a ser um centro de treinamento, é isso? Obrigatória esta vistoria prévia, antes de início do curso, né, de oferta do curso. E este centro de treinamento ele estará, quando credenciado, aparecendo no site do Corpo de Bombeiro Militar como escola de formação. Ah, entendi. Então tem toda essa informação que é importante ter. Nós já temos aqui também
participando com a gente. Bom dia, o Pedalando. Temos uma pergunta, William, do Carlos Alberto Batiston. Quais empresas são obrigadas a terem um bombeiro civil? Esta obrigatoriedade, ela se dá por um dimensionamento na legislação que trata os seguintes aspectos: tamanho da empresa, área construída e ramo de atividade, que define o risco que a empresa tem ou o seu processo vai oferecer. E a partir daí, nós temos o dimensionamento da quantidade de bombeiros exigidos na planta. Entendi. Esse é um parâmetro, né? Exato. A Renata Cordeiro também, bom dia, Júnior. Na verdade, William, nós estamos falando gradativamente do que é o bombeiro civil, quais são as suas atividades dentro de uma empresa, falamos sobre a formação. Agora, todo mundo deve ter essa curiosidade. Qual o conteúdo programático da formação de bombeiro civil? Como devem acontecer as aulas? Cada um faz a matéria que quiser ou tem uma norma sobre isso também? Tem um currículo mínimo, sim, estabelecido. Nós estamos com a legislação vigente no estado de São Paulo, seguindo as diretrizes da portaria 008 do Corpo de Bombeiro Militar. E hoje nós temos a obrigatoriedade de oferecer no curso de Bombeiro Civil 8 módulos. Quais sejam? Prevenção e combate a incêndio, equipamentos de combate a incêndio, atividades operacionais de bombeiro civil, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção respiratória, salvamento terrestre. Importante dizer que o salvamento terrestre significa capacitação em resgate em altura e resgate em espaços confinados. Não tem nada a ver aqui o salvamento terrestre, né, no título deste módulo, com atividades em florestas, em matas, enfim. Tá. Os outros 3 módulos se referem a atendimento a emergências com produtos perigosos, primeiros socorros e análise de riscos. Essas matérias são obrigatórias no currículo de formação, é isso? São obrigatórias. Estamos no estado de São Paulo com a obrigatoriedade de termos um curso com 210 horas. Isso é mínima, importante, são 210 horas de curso de formação. Horas, 210 horas. Por quê? Porque a portaria ainda não referenciou a norma da BNT atualizada 2021. Então, como eu disse, a NBR ela não é uma norma legal, não é impositiva, ela é referenciada. Certo. Né? Se a lei referencia a NBR, aí é obrigatório os centros de treinamento cumprir. O Bombeiro Militar ainda não atualizou na sua portaria. Mas vai ter uma alteração, então? Isso, a já atualizada NBR, que trata de formação do Bombeiro Civil, a 14.608, ela já traz no currículo de formação a carga horária de 573 horas de formação. Entendi. Mais do que dobrou a carga horária de formação do Bombeiro Civil. A quantidade de horas e talvez agregando algumas matérias a mais, não? Poucas matérias a mais, mas né? A quantidade mas de horas, com uma extensão carga horária maior para cada módulo. Exatamente isso. Perfeito. Deve ser porque essa carga horária está muito próxima, por exemplo, técnico de enfermagem, cursos técnicos profissionalizantes, né? Se nivelando a cursos técnicos profissionalizantes. Até porque é uma necessidade, né? Sim. Porque sim. o profissional bombeiro civil, ele não pode ser formado em sala de aula apenas. Sim, claro. Ele tem que ter uma vivência durante o curso de experiências e práticas simulando situações reais. Com certeza, é de extrema importância. Antônio, vamos fazer 2 minutinhos de intervalo. Lembrando que nós temos aqui também a Henrietta Feitosa. Bom dia a todos. 2 minutinhos de intervalo e voltamos com a segunda parte. Nós vamos na segunda parte estar comentando sobre aquele caso de Altinópolis também, trocando uma ideia. Uma pergunta antes do intervalo, Antônio. A Renata Cordeiro pergunta: a partir de qual idade pode fazer o curso de bombeiro civil, William? Aí nós temos um consenso entre as normas que tratam, né, as normas legais que tratam,
sendo que a idade mínima exigida para frequentar o curso é 18 anos completos. 18 anos completos. 18 anos Respondemos completos. a Renata, então, 18 anos completos. Vamos para o pequeno intervalo de 2 minutinhos e já retornamos com o Segurança em Destaque de hoje. Roma Press, sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre com você. A Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional. AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Retornando aqui com o seu Segurança e Destaque do dia 9 de novembro. William, antes de passar para você, o Alessandro Gutierrez também está dando um bom dia para nós. Você disse que tinha um complemento a fazer aí? Sobre a fala em relação à formação do bombeiro civil, sim, até como anunciado, eu fui bombeiro militar, né? O meu curso de formação de bombeiro militar foi de 13 meses em período integral. Ou seja, 8 horas por dia. Certo. Então, um ano e um mês. Um ano e um mês. Quando a gente compara a formação do bombeiro civil, legislação... sem alteração desse sem ano? Sem alteração, de 210 horas, praticamente é um curso de um mês em período integral. Sim. Né? E agora, com alteração na legislação, seria o equivalente a 4 meses. Evoluiu de curso bem, né? Em período integral. Né? Só para que os nossos telespectadores tenham noção de comparação entre os dois profissionais. Não é aqui uma fala para menosprezar ou valorizar um ou outro. Sim. Mas que o bombeiro civil precisa ter uma formação adequada, precisa sim.
Até porque, quando nós falamos da área de atuação do Bombeiro Civil, uma área de atuação muito forte são os eventos. Sim. Shows, né? Locais de reunião pública. Sim. E também, variavelmente, nós temos emergências nesses eventos. Claro. Atendimento de primeiros socorros, tiroteio, brigas com armas brancas, quedas de palco, da estrutura. Sim. E a atuação do Bombeiro Civil é essencial, né? Fundamental. Para a manutenção da segurança dos ocupantes do evento e atendimento a vítimas. Claro. Esse profissional ele deve ser muito bem capacitado na área de atuação dele, seja em indústrias químicas, seja em shopping centers, seja em eventos públicos, inclusive, não é? Quanto maior e melhor a capacitação desse profissional, melhor vai ser a sua atuação. Não tenha dúvida. E também a gente sabe, é bom ressaltar, às vezes você falou, eu vou fazer o curso em 1 mês e logo vou ser bombeiro civil. Agora passou aproximadamente 4 meses. A realidade é uma só. Quanto mais você estuda, parte teórica, quanto mais você pratica, mais preparado você vai estar para o mercado de trabalho. Sem dúvida. Isso é inevitável. É fundamental essa formação, porque isso faz com que você saia da escola mais preparado possível para isso. Porque, só estabelecendo uma comparação, que eu me recordo alguns anos atrás, a Polícia Militar evoluiu para 13 meses, né? Tanto o bombeiro como o soldado de infantaria, né? São 13 meses de curso de formação. E teve uma época que o policial civil se formava em 3 meses, 90 dias. O que acontece? Ninguém está querendo realmente comparar diretamente, mas é uma comparação inevitável. Se você se prepara em 3 meses e o outro em 13, tendo um curso adequado, é óbvio que quem fez 13 meses de preparação, teoricamente, mas objetivamente, está mais bem preparado do que quem fez 3 meses. Não tenha dúvida disso. O mesmo se dá com a profissão que também nós conhecemos muito, que é a do técnico em segurança do trabalho. Perfeitamente. Né? Quando iniciou esta oferta de curso, nós temos vários amigos que fizeram um curso de 4 meses, na época chamados de inspetor de segurança do trabalho. Sim. E aí, algum tempo depois, se regulamentou um curso técnico. Hoje, praticamente, o curso é feito de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da escola, de acordo com a carga horária diária. Na época que eu fiz era 1 ano e meio. Exato. Também é importante destacar aqui, Pescuma, a questão da validação da formação do profissional bombeiro civil. Sim. Tem uma diferença entre os estados, até porque as normas de referência, elas não trazem como isso deve ser feito. Entendi. Então, no estado de São Paulo, a validação de formação do profissional se dá pelo próprio centro de formação que ele frequentou. Certo. Isso é legalizado por meio do envio desta documentação, avaliações e os dados cadastrais do Bombeiro Civil para o Corpo de Bombeiro Militar, que homologa, ou seja, valida esta formação por meio de análise documental. Certo. Se estivéssemos no estado do Espírito Santo, por exemplo, como funciona lá? O bombeiro civil, após concluído o seu curso no centro de formação, ele deve executar uma avaliação teórica e prática no Corpo de Bombeiro Militar. Ah, entendi. E aí sim, se ele se ele obter êxito, né? Se ele for apto, obtiver aptidão nessas avaliações do Corpo de Bombeiro Militar, aí sim ele é reconhecido como profissional bombeiro civil. Ah, então existe uma diferença entre estados nessa avaliação e talvez em outros itens também. Cada estado complementa, vamos dizer assim, a norma de referência. A norma de referência. Exigências para o centro de formação, currículo mínimo obrigatório, validação da formação do corpo do bombeiro civil pelo Corpo de Bombeiro Militar. Entendi. Então nós temos essas variáveis aí dependendo de cada estado.
Perfeito. Nós falamos que o Alessandro Gutierrez estava nos dando bom dia e ele está fazendo uma pergunta. Professor William, acredita que a lei vai mudar a carga horária do treinamento do Bombeiro Civil? É aquilo que você acabou de falar, né? Nós temos que a NBR 14.608, que define os requisitos de formação do Bombeiro Civil, foi atualizada este ano, em maio deste ano. Sim. Estabelecendo a carga horária mínima de 573 horas. Porém, a legislação vigente no estado de São Paulo, que é a portaria 008 de 2014, ainda referencia a NBR anterior a esta atualização. Certo. Que exige a carga horária mínima de 210 horas. Agora que nós estamos, vamos dizer assim, voltando vagarosamente, mas voltando ao normal, com toda a cautela necessária, etc, etc, a tendência é as coisas se ajustarem. Eu acho que a gente inicia 2022 com vários setores se adequando e se colocando novamente no mercado. O estado do Paraná, por exemplo, que eu estive recentemente lá, eles já adotam as escolas de formação de bombeiro civil a nova NBR, com a carga horária de 573 horas para os cursos de formação. O Paraná já está utilizando essa carga horária. Já utiliza. Maravilha, maravilha. Bom, nós falamos no início das diferenças de bombeiro civil do bombeiro militar, falamos de conteúdo programático do curso, falamos de uma série de o que o centro de treinamento precisa ter para estar dentro das regras necessárias. Agora eu te pergunto, para quem está interessado em fazer esse curso de bombeiro civil, quais as recomendações para escolher um curso de formação, ou pelo menos, se não o melhor, entre os melhores? Existem aí duas recomendações obrigatórias para os interessados em se formarem bombeiros civis. A primeira é acessar o site do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo e buscar, né, pelo link de centros de treinamentos credenciados. Perfeito. E aí irá aparecer os centros de formação de bombeiro civil de todo o estado. Certo. E aí ele vai buscar, logicamente, aquele que estiver mais próximo dele. próximo à sua residência. Se o centro de treinamento de formação não estiver referenciado pelo Corpo de Bombeiro Militar em seu site, já é um crivo para não buscar este centro de treinamento. Certo. A segunda recomendação é, constatando o centro de treinamento homologado, é ir no local. Né? Ir no local. Conhecer, né? Conhecer o local. Obter informações se aquele centro de treinamento realmente aplica o conteúdo programático mínimo estabelecido pela legislação e pelas normas de referência. Sem dúvida, né? A partir daí, temos que um local adequado, um local apto para este interessado frequentar e ter uma boa formação. É fundamental. Quando você pensa em fazer um curso profissionalizante, né, o Bombeiro Civil com essa nova carga horária é um curso profissionalizante. Quando você pensa em fazer um curso que vai ser a sua profissão a partir daquele momento, não tenha dúvida que você tem que procurar o lugar que melhor condições vai lhe dar, teórica e prática, para você formar-se um bom profissional ao final do curso. Né? Nós sabemos que a concorrência é grande, né? Quando você se forma em qualquer curso, a concorrência é grande e se destaca, vamos dizer assim, sai na frente quem se formou num local regulamentado, num local que lhe dá as melhores condições de preparo. Sendo assim, você sai com uma boa formação. E, obviamente, quem vai lhe contratar vai querer saber onde você fez, vai querer saber de que forma foi a sua formação, etc, etc. Então, isso influencia, a partir do momento que você escolhe o local que você vai estudar, que você vai se preparar, você já está pensando no seu futuro. Né? Às vezes a pessoa fala, não, vou fazer um local assim, não é tão bom, mas
Não adianta. Isso daí vai refletir na hora que você for para o mercado de trabalho. Isso é em qualquer formação, em qualquer segmento profissional, é dessa forma. Importante também, Pescuma, destacar, até como fins orientativos, que não só o centro de formação deve ser credenciado, mas também como todos os instrutores. A Portaria 008 de 2014 referencia a qualificação dos instrutores. Para poderem ser instrutores. Para poderem ser instrutores de cada módulo. Sim. Então, se o instrutor do centro de treinamento ministra as aulas temáticas do módulo de APH, atendimento pré-hospitalar ou primeiros socorros, ele deve se credenciar no Corpo de Bombeiro Militar, apresentando todos os documentos da sua qualificação, da sua capacitação. Certificados do curso que fez, da sua experiência. Exato. E também no site do Corpo de Bombeiros Militar, nós temos todos os instrutores credenciados e aptos para ministrar aulas por módulo. Entendi. Por módulo. Então, nesse site do Corpo de Bombeiros, se eu entendi direito, você tem as escolas, os centros de treinamento e também os instrutores. E também os instrutores. Que maravilha. Exatamente isso. É uma excelente referência, eu diria, né? E o centro de treinamento também, no ato da sua homologação, deve apresentar o coordenador do curso, com formação específica em segurança do trabalho. Ah, tá. Quem faz a coordenação do curso tem que ter essa formação. Tem que ter a formação em segurança do trabalho. Perfeito. Então, vocês que queiram desenvolver, ir para essa profissão, estudar o curso Bombeiro Civil, é importante ter atenção a tudo isso. Para quê? Para que você tenha o melhor retorno possível após a formação. Você vai ter um grande aprendizado teórico e prático e depois você vai ter o retorno profissional quando você for para o mercado e tiver em mãos um certificado e, além do certificado, ter uma formação efetiva teórica e prática para ser um bombeiro civil de extrema qualidade. Nós temos, acho que, algumas imagens, não é? Acho que temos algumas imagens. Isso, nós temos alusivas. Referente a uma ideia de treinamentos, né? Pode passar uma de cada vez, daí você vai me dando essa ilustração, o que seria, a grosso modo. São práticas, né? Práticas de treinamentos. Sim. Referenciadas aqui para que os telespectadores tenham noções do tipo de treinamento que um bombeiro civil recebe. Certo. Desde análise do local, da emergência, do atendimento, análise de vítimas, práticas de uso de extintores portáteis, né, onde ele teoricamente aprende sobre as classes de incêndio, tipos de agentes extintores, manuseio de equipamentos e sistemas de combate a incêndio, desde detecção de alarme, sistema de hidrantes, acionamento de luzes de emergência, atividades práticas de resgate em altura, Perfeito. resgate em espaço confinado, principalmente o trabalho em equipe, né? Como a gente Sem sempre dúvida. diz, é difícil a gente ver um bombeiro trabalhando sozinho. Exatamente. Né? Então sempre o bombeiro trabalha em equipe. Então são essas práticas que validam o conhecimento teórico, né? Sim. Situações colocadas aos bombeiros difíceis ou reais que eles irão encontrar nas empresas, né? Escadas, mezaninos, áreas subterrâneas, áreas de risco, áreas com produtos inflamáveis, com gases químicos, tóxicos, asfixiantes. Então toda essa prática estabelecida pelo centro de treinamento é que vai levar o profissional a se formar com excelência, né? Não tenha dúvida, quando você fala em trabalho em equipe, toda vez que eu vejo um combate a incêndio e com mangueira, se você não, eu acompanhei alguns treinamentos nesse segmento também, se você não tiver um trabalho sincronizado em equipe, você não consegue nem manusear a mangueira, não é isso mesmo? Até porque é praticamente impossível operar um sistema de hidrantes, né? Sim. Sozinho. Exatamente. Né? A potência da água é absurda. Exato. E o bombeiro civil, no ato da sua formação,
lhe é apresentado... Pode passar um pouco uma outra vez também a sequência de fotos, por favor, Antônio. Lhe é apresentado cadenciadamente as práticas, né? Sim. Até para ele se ambientar na altura, Certo. com o fogo, com o espaço confinado. Uma curiosidade que muita gente me pergunta é sobre a capacitação Pode ir tocando, viu, Antônio? do bombeiro civil em resgate aquático. A norma não traz esta exigência, Essa matéria. nem obrigatoriedade. Entendi. A gente sabe que muitos bombeiros civis atuam em clubes, né? Como Sim. guarda-vidas, inclusive. Porém, eles buscam essa especialização. Em É um outro treinamento específico, outro treinamento então não faz específico. parte do curso de formação de bombeiro Não civil. faz parte. Não Existem faz parte. vários cursos. A própria Confidere muitas vezes organiza curso de salvamento aquático, mas não faz parte da grade curricular Não faz parte. de bombeiro civil. Exato. Eu estava vendo ali algumas fotos, o pessoal descendo pela escada, e parece que é um treinamento muito utilizado para tanques de petróleo, né? Esses lugares que tem mezanino. Exato. Aquela estrutura, ela simula... Essa estrutura aí. Ela simula uma plataforma de carga e descarga de caminhões-tanque, Entendi. né? Uma linha de produção das indústrias, uma linha em um pavimento superior. Entendi. Se já é difícil carregar uma maca com uma pessoa no plano, imagina descendo e subindo escada, né? Exato. E o mesmo se a gente considerar acessar esse piso superior com uma mangueira pressurizada de combate a incêndio. né? Entendi. É um risco tanto na subida quanto na descida. Entendi. Quando a gente fala de resgate em altura, também a carga horária hoje aplicada no estado de São Paulo, ela é insuficiente para se capacitar um bombeiro Entendi. nas variáveis situações que um resgate em altura exige. Claro. Por isso a importância do aumento da carga horária para cada módulo Sem dúvida. dentro da nova NBR. Né? Entendi. Porque é aquilo que nós já falamos no início do programa. Esse tipo de preparação para a sua vida profissional, quanto mais horas teóricas e muito mais horas práticas, vai te deixar mais preparado para o mercado. Porque uma coisa é você, de repente, qualquer profissão, agora não somente bombeiro civil, você aparece com um certificado de formação num determinado assunto. Perfeito. Eu digo sempre que enquanto não ocorrer o problema, aquele papel que diz que você está preparado é tudo igual. Não interessa se fez o curso na escola A, B ou C. Você vai conhecer efetivamente o profissional de qualquer segmento, mas principalmente segurança, da área de segurança, quando ocorrer o problema. No problema é que você vai saber se ele está preparado ou não. Da mesma forma, na formação, você vai saber se ele tem condições ou não a partir das aulas práticas, não é isso? Sem dúvida. E é importante isso que você falou, porque nenhuma ocorrência é igual a outra. Sem dúvida. É impossível preparar um profissional para todas as ocorrências que lhe podem aparecer. Nem o bombeiro militar, né, Sim. é capaz de se preparar exatamente para um tipo de ocorrência. Porque imprevistos acontecem a todo momento. Número de vítimas, estado de vítima, ambiente, Imprevistos. clima, região, terreno, enfim, é uma variedade de imprevistos. Porém, a formação base deste profissional, do bombeiro civil e do bombeiro militar, é que vai lhe conduzir a tomar a melhor decisão, Sim. planejar a melhor ação frente a uma adversidade. Porque o que acontece? Você planeja, como você disse, isso daí tudo é planejado, ao chegar no local, verificar as condições e tal, planeja tudo. A hora que você chega num determinado ponto, aparecem os imprevistos. Quem vai tomar a decisão é quem está naquele local e naquele momento. Isso acontece muito em segurança de modo geral. Você vai preparado para uma coisa, tem uma variável nova e você vai ter que decidir se você faz A ou B. Então, em tudo, eu sempre digo que profissionais relacionados à área de segurança, assim como os outros,
mas principalmente na área de segurança, além de uma excelente formação teórica e prática, ele precisa de uma constante preparação. Concorda comigo? Inclusive e principalmente para que este bombeiro tenha segurança própria para o atendimento da ocorrência, para que ele não se torne uma segunda vítima no local. Principalmente não aconteça nada que possa ou que poderia ser evitado, né? É importante salientar isso. Temos também aqui o José Newton Mota, muito bom, parabéns. O Mota é GCM de Serrana, amigo nosso. William, falamos que nem eu te disse, bombeiro militar e civil a diferença, conteúdo programático, escolas, de que forma nós podemos escolher uma escola de formação. Você já citou que é indo ao site do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo, que tem toda a relação das escolas credenciadas, com os instrutores credenciados. Então todo esse cuidado é importante, e você fazendo o que nem a gente já falou, uma boa formação, a tendência é você ser um bom profissional. Nós estamos quase chegando ao final do programa, mas eu não queria deixar de comentar, conforme nós falamos a semana passada, em relação ao problema, a relação ao que ocorreu em Altinópolis, aqui na nossa região. Me fala uma coisa, aquele tipo de atividade faz parte da formação do Bombeiro Civil? Porque muito se dizia que eles foram a um treinamento, mas é uma matéria que faz parte ou não? Especificamente sobre o ocorrido em Altinópolis, a gente tem que ter muito cuidado na formação de opinião das pessoas. Sem dúvida, esse cuidado é fundamental. Nós estamos vivendo aí um momento de análise, de constatações sobre o que ocorreu, e isso cabe aos órgãos públicos, governamentais envolvidos, não é? Sim. O que nós vamos expressar aqui é uma opinião técnica, não é? Referente à formação e atuação do Bombeiro Civil. Se compararmos aquele tipo de prática ou atividade ou treinamento com as exigências legais vigentes atuais, a resposta é não. Aquele tipo de atividade, de prática, não faz parte do currículo mínimo obrigatório para a formação do Bombeiro Civil. Entendi. Essa matéria, então, não existe uma matéria. Aquele treinamento não era para a formação. Não era para a formação, porém há de se destacar o seguinte: pode ser, e é uma prática do mercado, essas atividades, né, tidas como aventuras, para um condicionamento do Bombeiro Civil, para que ele seja aprimorado em atendimento de ocorrências em locais difíceis, certo, vamos dizer assim. E aí a escolha da escola, dos profissionais envolvidos por uma área daquela natureza, sim, tida como área remota, sem recursos, né? Sem provisão de recursos, para colocar um profissional ou o aluno frente a alguns desafios. Entendi. Não é? Então, atendimento à vítima num barranco, o atendimento à vítima num local de difícil acesso, que muitas vezes o centro de formação não tem essa condição. Entendi. Não é? Adaptando um local externo, sim, no caso um local, um recurso natural, para propor estas práticas. Porém, pela tragédia ocorrida, né, não houve uma análise de risco adequada para expor os alunos naquela condição. Na verdade, a gente sabe que toda vez que a gente vai para a natureza ou vai para uma área externa na natureza de modo geral, os graves são muito grandes, né? Que nem o fato, por exemplo, de estar chovendo. Pelo que a gente ouviu os comentários do pessoal técnico, geólogos e tal, a chuva interferiu para que houvesse essa desgraça, essa tragédia. Então, são situações que até você não consegue prever, porque de repente começou a chover. O importante é que essa análise seja bastante rápida para evitar um mal maior, né?
Exatamente. A resposta que todos buscam é porque o teto da gruta caiu. Exato. Nenhum profissional, a não ser os especialistas, são capazes de responder a isso. Uma questão geológica, né? Com o devido tempo, né? No devido momento. Referenciais, exatamente. Porém, o que cabe aos profissionais participantes de uma atividade como essa é tomarem a decisão correta. Sim. Não é? De interromper a atividade frente a uma adversidade. Perfeito. E para isso, o planejamento da atividade também deve ser feito, com equipes dentro e fora do local, com apoio de rádios para terem uma comunicação efetiva. E outras adversidades ocorrem nesses locais. Por exemplo, uma picada ou uma mordida de um animal peçonhento. Sim. Como é que se faria o atendimento de um aluno participante de uma atividade dessa? Entendi. Uma queda ou um ferimento que possa um aluno ter ou se envolver, como vai ser o atendimento deste aluno, como vai ser a remoção dele para um atendimento adequado. Então, os organizadores de uma prática ou uma atividade ou um treinamento como esse devem fazer todo esse planejamento prévio. Sim. Antes de iniciarem a atividade. Porque na verdade muitas vezes, não é o caso específico de lá, porque nós nem sabemos como é que a coisa desenvolveu naqueles momentos que antecederam o problema. Mas, quando você fala em prevenção, pela quantidade de pessoas, pelo local que estavam, você falou picada de escorpião ou qualquer coisa parecida. Como é que você vai deslocar uma pessoa da onde você está até lá? O ideal é que você tenha um veículo próprio para isso, né? Exato. Quando você planeja isso, eu digo sempre que tudo que é planejado é de suma importância, porque você está prevenindo e, principalmente, quanto mais planejado, mais custo tem. Essa é a realidade. Quando você fala em planejar, eu lembro que você comentou numa época que você assistiu uma prova final de uma escola de formação em que existia uma chamada USA, né, igual do SAMU USA, uma unidade de suporte avançado com médico, com... Disponível o tempo todo durante as práticas, as atividades dos alunos bombeiros. Sim. Não é? E naquele momento prestou vários atendimentos. Que é natural, né? As pessoas que... Essa formação foi 2 dias, você me parece que falou? Ou foi um dia todo à noite também? Isso, foi uma atividade contínua de 16 horas, ininterruptas, né? Onde eram propostas atividades práticas aos alunos como um fechamento do curso. Entendi. Não é? Então foram formadas bases de práticas com instrutores em cada base, apoio desta ambulância com o médico e o enfermeiro o tempo todo, certo. Planejamento de disponibilização da alimentação, hidratação, áreas de apoio, veículos móveis para locomoção de possíveis acidentados. Entendi. Então, quanto mais se planeja, quanto mais gasta-se tempo no planejamento e organização, menor a probabilidade de ocorrências. Sim, nunca é zero, né? A gente sempre diz que na segurança dificilmente se atinge percentual zero de probabilidade de problema, em qualquer segmento da segurança. Isso. Porém, se você estiver muito próximo de zero, a chance de acontecer é muito pequena. Não tenha dúvida, isso tem que ser pensado. Independente de custo. Independente. Porque parece que eram vários alunos na formação, né? Neste evento tivemos 130 bombeiros recém-formados, né? Entendi. Também há de se destacar a questão da exposição do aluno a uma situação de risco. Certo. Né? Todo cuidado é pouco, porque claro. Ainda ele está sob responsabilidade da escola. Sim. Por exemplo, neste evento nós tivemos o apoio de um helicóptero para que os alunos praticassem a estabilização da vítima e a colocação da prancha com a vítima no helicóptero. Certo. Até aí, o helicóptero não subiu, não decolou com alunos dentro da aeronave. Porque já é um caso de maior risco. De maior risco e desnecessário. Exato. Não é? Então, em muitas situações, se a gente pensar em áreas inóspitas, o aluno ele pode ser apresentado à área, mas não colocado
dentro da área, Sim. para se evitar o risco. O risco ele sempre vai existir. Aí risco. cabe a análise adequada e a limitação disso tudo, dessa exposição, pelos instrutores, pelo coordenador do curso, pela equipe organizadora do Que evento. planejou aquilo, né? Na verdade é isso mesmo. Nós temos aqui nos acompanhando também o Fernando Viana. Parabéns, William. Nós temos também Marinha Pescuma, bom dia, assistindo de São Paulo, capital. Muito bem, agradecemos todos que estão nos assistindo. Fazer um agradecimento ao Viana, né? O Viana é bombeiro militar da minha turma de formação, é referência na instrução de atendimento de primeiros socorros, inclusive já é instrutor do próprio Corpo de Bombeiros para os seus militares. Que maravilha, isso que é um crescimento. Parabéns, Viana. Realmente a pessoa tem que se sentir lisonjeada atingindo esses patamares, né? Todo crescimento é sempre bem-vindo na vida profissional e também na vida pessoal, não tenha dúvida disso. Como sempre digo, tudo que está indo bem, que é bom, voa. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Gostaria de agradecer imensamente, mesmo porque o cachê é muito caro do William, né? Agradecer a sua presença mais uma vez, de estar aqui passando esses conhecimentos para nós, o pessoal que nos acompanha. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, William. Eu que agradeço, relembrando aqui que a pauta da fala sempre foi imparcial, não é? Sim. Eu não represento aqui o Corpo de Bombeiro Militar, nem falo por ele. Sou parte interessada no assunto, porque o Grupo Confidere é um centro de formação de bombeiros civis, Sim. mas não é o único Sim. da região. E os interessados eles devem procurar sempre as referências sobre qualquer curso que ele tenha interesse, não é? Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e sempre à disposição nos canais de comunicação da Confidere. Eu agradeço mais uma vez. Gostaria de agradecer também a minha equipe técnica, o Antônio Almeida, diretor de TV, o Igor Moutinho, nosso repórter, Éder Soldera da parte de marketing e a Carol Fantin, nossa fotógrafa. Prometemos voltar terça-feira que vem, às 11 horas como sempre. Uma boa semana para todos, muito obrigado por estar com a gente. Até terça então, um abraço. Total Telecom é uma empresa sediada em Ribeirão Preto, existente há mais de 25 anos. Tem como principal objetivo a segurança eletrônica, alarmes, automações prediais, controle de acesso, monitoramento de imagens, locação de equipamentos, manutenção 24 horas, entre outros serviços, com clientes por toda Ribeirão Preto e região. Nível de satisfação de mais de 90%. Total Telecom, sempre cuidando do que mais importa. Excelência, formação profissional, consultoria e treinamento, empresa especializada em guardas civis municipais, aulas teóricas e práticas, cursos de formação, reciclagem, operacionais e administrativos. Excelência, formação profissional.
AF Projetos e Treinamentos, empresa especializada em projetos e treinamentos personalizados de segurança para condomínios e empresas. O consultor Fonseca, CEO da AF, é o responsável por capacitar pessoas na área de segurança, síndicos, gerente, supervisor, porteiros, vigias e vigilante. Roma Press, sempre com você, personalizando tuas ideias, fazendo teu sonho acontecer. Impressões gráficas de qualquer tipo, da maneira que você escolher. Roma Press, sempre com você. Na Rua Crescência Carolo Balbo, 431. Roma Press, sempre